Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda fazendo oração. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó que ela vem te ajudar. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó que ela vem te ajudar. Às vezes nós estamos precisando é disso. Dos parentes, dos mais velhos. Esses dias igual o dia de hoje. Dia de unificar o cosmos. Dias que a energia fica mais fácil, né, de nós conectar. Então todos nós temos família espiritual. Todos nós temos. Mas às vezes o mental do povo fica preso com essas coisas terrenas. O povo fala das coisas da espiritualidade, mas não entende muito direito as coisas não. O povo acredita muito no que os outros falam. Às vezes não senta para poder fazer suas buscas pessoal. Então, nós chamamos isso de Maria vai com as outras. O povo gosta de ser Maria vai com as outras, gosta de entrar dentro das caixinhas, sai de uma para entrar na outra. E aqui nós trabalhamos esses negócios de individualidade, identidade, né? Porque nós que vem de Aruanda, que conhece os elementos primordial, a gente reconhece as personalidades do povo a partir das características primordial. A pessoa vem com uma marca que é muito dela. E quando a gente olha para o nosso corpo, a gente tem isso já impresso em nós, né? Essa coisa aí do grande criador, o grande criador é grande mesmo. Porque nessas coisas de tecnologia, igual vocês gostam muito hoje das inteligência artificial. Ela ajuda, mas a inteligência cósmica, a inteligência cósmica ela é outro patamar, viu? Outro patamar. Na inteligência cósmica, esse corpo aqui que não é nada artificial, até porque vocês sentem, não sente? Vocês sentem tudo que passa nesse corpo. Cada um de vocês tem um chip. Cada um de vocês tem um chip. Esse chip aqui não repete. Isso é coisa de inteligência cósmica. Ou seja, não tem um ser que seja humano que está aqui, que nós que está nos lugares lá acima, essa inteligência cósmica não sabe quem são vocês, né? Quem é nosso, quem não é nosso. E os nossos que debandaram para os que não é nosso, porque isso acontece também. Tem, né? Como chama isso? São os desertores. São aqueles que pelo direito do livre-arbítrio, né? Ele pode sim tomar a decisão de tipo, quero mais não, vou debandar para outras bandas. Não vou honrar minha família não. Entende? Vou honrar minha família não. Vou viver outras bandas que é melhor. Aí quando você vai viver outras bandas que não tem nada a ver com a sua banda, aí com o tempo você descobre depois que aquele lá não era seu caminho, né? Então existem muitas formas de nós entender nosso propósito, nossa vivência, essa manifestação aqui, né? O Tzolk'in é uma forma dentre tantas outras. Mas nós vemos aqui muita verdade nesse conhecimento. Ele é inteligência cósmica, né? Não é inteligência artificial, tipo calendário gregoriano. A inteligência artificial são os homens. E literalmente os homens. Quando você vai pegar lá na história e ver quem foi que projetou essa plataforma de contagem de tempo. Ah, foi o Gregório, seu padre gregoriano. E o imperador Júlio César e Augusto. Aí eu falei assim, foi esses homens super inteligentes que fizeram essa plataforma cheia de erros gritantes e grotescos. Só podia. A inteligência artificial querendo superar a inteligência cósmica. E nós fica só observando de lá. Falei assim, o povo passou pelo véu do esquecimento e esqueceu que tem família espiritual, que antes desse povo chegar na Terra, os mais velhos já passaram. Ou seja, quando você vem com o fubá, o mais velho já veio com o angu prontinho para você comer. Se você merecer.
Hoje é Kim 13, caminhante do céu, né? Vai abrir do jeito que a menina gosta de abrir. Então, ó, colocar a mão no portal sagrado do coração, fazer 3 respiração profunda. Cada respiração profunda que você faz é como alinhamento do circuito do sistema, né? Quando você puxa o ar, ó, está tirando. Quando você traz para dentro, tá colocando ar novo. Isso vai ajudando a circular um ar novo, fresco, para esse sistema que está acelerado e às vezes tem muita energia, né? Nós estamos num ano que é da tormenta rítmica. E outro arquétipo que dá pra gente associar, que vocês vão ver no outro estudo, que é o estudo ancestral africano, esse ano é ano de Yansan, Yansan e Xangô. Então, justiça, né? Haverá, então, um alinhamento onde as decisões para que se esteja alinhado com aquilo que é o seu verdadeiro desejo, né? A sua ordem pessoal para que você manifeste na vida do jeito que quer, né? Então, esse ano é ano desse alinhamento. Então, respirou, sentiu que está ali equilibrando os chakras, trazendo esse primeiro passo, é o básico do básico, né? A gente tem que aprender a começar do começo, às vezes quer começar a fazer esses trabalhos e vai para os níveis lá na frente, mas não tem a base, o básico do básico, né? Então, o básico do básico é ter o conhecimento que esse corpo, né, um recipiente, esse corpo só está vivo porque o ar, o elemento ar, ele vai trazer então essa energia fundamental, o sopro da vida, porque esse recipiente aqui sem o sopro da vida não é nada, mas com o sopro da vida aí tem vida. Então acoplar, né, a matéria e o espírito. Hoje então, Kim 13, caminhante do céu cósmico vermelho, persevero com o fim de explorar, transcendendo a vigilância, cela saída do espaço, com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder da navegação. Ativando também o mantra Kim da Mina, Kim 91, macaco cósmico, persevero com o fim de brincar, transcendendo a ilusão, selo o processo da magia, com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder da visão. Bom, vamos falar sobre o oráculo do dia, né? Reconhecendo essas energias. E aqui eu venho trazendo então a minha percepção do que esse oráculo está chamando a gente para perceber no dia de hoje. Quando a gente está desenvolvendo o nosso autoconhecimento, a gente se coloca nesse estado de observação quando você se propõe a fazer o seu trabalho pessoal de ser terapeuta de você mesmo, né? Então, nós, ao compartilhar conhecimento, vamos trazer, por exemplo, eu vou trazer aquilo que dá certo para mim. E eu, por exemplo, não sou muito linear. Eu sou uma pessoa que gosta de experiências, de vivências e vejo que as pessoas estão falando das mesmas coisas em idiomas diferentes, em culturas diferentes. Então eu gosto de conhecer o máximo de vertentes que nos conecta com o que é espiritual, com o que é sagrado, justamente para que no meu trabalho de terapeuta holística eu tenha ferramentas para poder direcionar para as pessoas conforme a personalidade delas. Porque ao me conectar com o oráculo, com o baralho, pessoas de variadas culturas, percepções vêm buscar. Então eu tenho que ter a habilidade de reconhecer um pouco sobre a pessoa e tentar me comunicar da forma mais assertiva, mas tudo isso é um processo, né? Ninguém nasce sabendo tudo. Isso é um ciclo sistêmico natural, tudo é um processo evolutivo. Então a paciência de repetir, lapidar, refinar, mas também a consciência de manter uma escolha para não ficar como um macaco desorientado que pula de um galho para o outro e tudo é superficial e em nada se aprofunda. Então é interessante ter as vivências, mas também é muito importante ter pelo menos um aprofundamento em alguma coisa. Então às vezes a gente fica muito absorvendo conhecimento aqui, ali, e percebe que eles se conversam,
mas às vezes a gente tá assim, muito macaco superficial, né? Eu acho que eu tenho autoridade para poder falar dessa energia de macaco, né? E falar sobre positivos e negativos dele. Então, ter a sapiência de transformar seus negativos em positivos é o grande X da questão, a viradinha de chave, né? O análogo do caminhante do céu é o enlaçador de mundos. O enlaçador de mundos é o arquétipo que vai falar da morte, vai falar da renovação de um novo ciclo, né? A abertura e fechamento de um portal de passagem, o elo de ligação entre dois mundos, né? E olha que interessante, o caminhante do céu está caminhando na terra, né? Então já está falando sobre essa pessoa que veio de um lugar lá do alto e desceu até a terra, um outro lugar, está pisando a solidez da terra ao invés de estar flutuando na leveza do espaço, né? E o que dá início a tudo isso, esse portal, né, de abertura e fechamento, que é o enlaçador de mundos, vai falar sobre a transcendência do desapego, né, do deixar ir. E o mais interessante, né, eu fico olhando aqui, fico vendo as coisas que são minhas. Esse ano eu transito em enlaçador de mundos cósmico. Então eu sou uma macaca cósmica, no entanto, ano a ano, minhas energias estão em trânsito, vivendo a frequência do tempo natural, e quando eu tenho consciência de tudo isso, vai me ajudando a entender, né, que nesse momento muitas coisas vão embora, muitas coisas vão chegar, se eu permitir fluir, entender o meu processo e deixar fluir, né, eu tenho a capacidade de fazer uma renovação, e entendendo que tem uma conexão direta com o selo do enlaçador de mundos, nesse período de um ano, né, que eu estou transitando. Então também tenho eu, nesse período, uma conexão muito direta com o Kim do dia de hoje, né, que é o caminhante do céu cósmico. Quando a gente então vai conhecendo os nossos códigos e dia a dia nessas percepções e observações, você vai aprender muito sobre você, sabe? Então a gente tem muito essa coisa, me ensina, me conta, me fala como é, mas e que tal você mesmo se propor a se observar e perceber que você é capaz de aprender com você? Porque ser terapeuta de você mesmo é você aprender a lidar com você mesmo, se relacionar com você. E se eu me relaciono bem comigo, eu vou me tornar apta a me relacionar bem com o outro, porque ao cuidar bem de mim, ao relacionar bem comigo mesmo, eu vou encontrando então quais são os meus limites, entendendo como que eu reajo a determinadas coisas. Quem traz a energia que guia o dia de hoje é a Terra cósmica, adoro o selo da Terra. A Terra vem falar sobre sincronicidade, sobre navegação, sobre evoluir, e isso traz pra gente também essa consciência de confiar. Porque sincronicidade significa a natureza, os planetas, né? Aquilo que eu não tenho controle, aquilo que está para além de mim, fazendo o seu movimento e eu confiando que na hora certa, no lugar certo, eu vou estar ali. Não tem isso de que eu já sei antes. É fluir mesmo no momento presente. Você pode achar que sabe e na hora que as coisas se materializarem mesmo, vai ser um pouco diferente do que você imaginou. Surpresas podem acontecer, coisas ocultas que você não viu, porque não estava prestando atenção, ou porque estava hiper focado numa coisa, não estava vendo as coisas amplas, porque não tem conhecimento sobre isso. Cada um é uma coisa, né? A energia que desafia hoje é a energia da noite cósmica. Então o desafio do caminhante do céu é a abundância, intuição e o sonhar. Então como eu vou profetizar, como eu vou sair e me colocar em movimento se eu não tenho nenhum sonho? Ou se o meu sonho, ele está às vezes num lugar reprimido. Então hoje trago esse olhar do desafio nesse ponto onde a gente vai perceber a importância da gente se unir ao nosso verdadeiro sonho interno. Só você sabe qual é a sua verdade interna, seu sonho, seu lado luz e seu lado sombra. E esse sonho, ele precisa ser transcendido. O que é positivo ser realizado, o que é identificado como negativo, ser decretado que isso não faz parte, que eu não quero manifestar, ou seja, é aquilo que eu vou deixar ir. Aquilo que a energia do análogo, que é o enlaçador de mundos, me ajuda a liberar, a despachar. E a energia de oculto do caminhante do céu é a estrela. Vem falar sobre poder pessoal, sobre estar em um lugar magnético, né? Porque a estrela magnética fala sobre ordem,
fala sobre geometria sagrada, um alinhamento, fala sobre uma abertura de portais, né, de você estar magnético e de portais que se abrem para você. Fala pra gente ter cuidado com esse nosso olhar meio estrelinha, como se eu fosse melhor do que alguém. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Eu sou um outro você. Nós temos as mesmas capacidades, porém nós somos configurados de uma forma diferente. Então, quando a gente se conscientiza disso, de eu sou diferente de você, mas eu também sou muito parecido com você, e quando eu fico achando que eu sou melhor do que você, às vezes eu vou lutar com você, vou menosprezar você, e a gente não tá aqui para isso. O amor não é isso, né? O amor é quando eu te potencializo, o amor é quando eu te mostro uma outra perspectiva e te chamo para pensar, né? O amor é aquilo que faz a gente unir, encontrar o caminho do meio, né? Então, nós precisamos mais e mais nos colocar à disposição de conhecer o novo e nos permitir de verdade se conectar com essa energia, né? E a gente identificar a diferença entre medo e amor, né? Com quem que a gente vai falar hoje? Hoje é o oráculo da prosperidade. Então hoje a gente vai falar sobre desafio, né? O oráculo da prosperidade está trabalhando então nessa energia da noite cósmica, que é o desafio do Kim do dia. Abundância, intuição e sonhar. E nessa vida humana, a energia das moedas, ela é importante porque ela traz a materialização, né? As moedas, o dinheiro materializa, abre caminhos no que essa energia pode trabalhar, traz a provisão, o sustento, né? Uma forma que a gente desenvolveu aqui nesse planeta de materializar para fazer as trocas mais variadas a partir dessa energia chamada dinheiro, que fala sobre prosperidade e abundância, mas não só sobre dinheiro, né? A prosperidade e a abundância tem que ser em todos os níveis. Saúde, sem saúde você não faz nada, né? Amor, porque tem a ver com todo tipo de relação, relação familiar, relação de trabalho, relação com amigo, relação amorosa, relações virtuais, porque a gente agora tem essa plataforma virtual que também nos conecta, faz a gente descobrir gente de outro lugar do mundo sem sair do nosso lugar, né? Benefícios que a tecnologia tem. Então hoje a gente vai trabalhar com o oráculo da prosperidade, mas eu tô ativando bastante também o tarô de Marsella, né? Uma reconexão que eu tô fazendo com ele. Então eu vou tirar um arcano maior, que eu tenho feito isso esses dias, trazendo então uma energia regente. Vamos ver o quanto que a energia de hoje pode estar conversando com o oráculo. E a gente está sempre sintonizando isso, o sincronário da paz. E as cartas de tarô nos trazendo orientação para o nosso dia, para o momento presente. Então, o arcano do dia, a estrela, o oculto. Então, as energias que estão aparecendo para a gente hoje, né? Para a gente estar bastante atento. A energia da estrela, que é o oculto, e a energia do desafio, que é a noite, vem falar sobre abundância, né? Então, no tarô de Marsella, a carta da estrela mostra uma mulher que está despejando as águas no rio. Então, liberando emoções, confiando no fluxo da vida, no fluxo das águas. Essa mulher, ela tá nua. Então, e ela tá próspera, né? A gente vê um abdômen mais protuberante e um terceiro olho também nesse abdômen. Então tá falando sobre abundância, sobre prosperidade, sobre também essas estrelas, sobre essa iluminação acima da cabeça, né? Uma proteção infinita, porque aqui mostram 8 estrelas. Então o 8 representa o infinito, tá associado ao número 16, que vem falar também sobre a energia do guerreiro, né? Então, sobre essa coragem, a inteligência de realizar seus sonhos, de saber a hora de deixar as emoções fluírem. A gente vê árvores e vê pássaros aqui também, ou seja, fala sobre muita prosperidade, sobre muita abundância, nessa nossa energia oculta do dia de hoje, transcender de uma forma muito positiva, olhar a energia do oculto pelas lentes mais positivas, descarte todas as memórias nebulosas
e alimente as energias positivas que a estrela, que é a energia de oculto, traz pra gente hoje. Vou puxar a carta então do oráculo da prosperidade, fazendo então associação ao desafio do dia de hoje, que é a noite cósmica. Então vou pegar essa carta que virou. Ser próspero. Ser próspero não se resume apenas a ter muito dinheiro. Uma pessoa próspera tem dinheiro, boa saúde, sucesso na carreira, relacionamentos saudáveis. Em resumo, ser próspero é estar alinhado com a energia da abundância universal e ter consciência de que você está nesse planeta para aprender e se desenvolver espiritualmente. Aí aqui como uma orientação, uma sugestão de uma ritualística, diz assim: queime incenso de patchouli para atrair riqueza e abundância em todos os setores da sua vida. Às vezes a gente pensa de uma forma muito limitada. Quando a gente é muito materialista, a gente vê a abundância exclusivamente no dinheiro, e nós aqui no planeta Terra somos tendenciosos a isso. Até porque quando a gente está vibrando na Matrix 1260, ela foi desenvolvida para que a gente vivesse essa aceleração do tempo com aquele recado de que tipo, o boleto tá para vencer, chegou a hora de pagar o imposto, ó, você tem que fazer dinheiro e pagar a parte lá pro império, tá? Uma parte, 10% você deixa na igreja, uma outra parte que a gente nem fala quantos por cento você deixa no império, ou seja, no governo, e depois você se vira nos 30 com o que sobrar para você, ó. A 1260 faz a gente ficar nesse lugar. Tem gente que se dá muito bem. Tem gente que sabe jogar esse jogo muito bem, mas às vezes a única prosperidade que essa pessoa tem é essa. Sabe jogar o jogo material, mas não sabe jogar o jogo da saúde, não sabe jogar o jogo das boas relações sinceras e verdadeiras. O que mais que fala aqui? É estar alinhado com a energia da abundância universal. Quando a gente vai olhar para o trabalho, embora o trabalho esteja acontecendo, se você for ver direitinho, tá tudo caótico, não é uma coisa organizada de verdade, não tá sendo autoexistente, não tá se autogerando. Tipo, às vezes é uma pessoa que conseguiu se autogerar, surfou uma onda positiva, conquistou muita coisa, só que pronto. Agora não tem mais energia, agora eu não sei fluir mais nisso. E aí? Como que faz quando isso acontece? Porque isso acontece, né? Então aqui hoje a espiritualidade deixa essa consciência, né? Que na energia do caminhante do céu cósmico a gente precisa transcender as ideias de que prosperidade está ligada somente a dinheiro e que é muito mais que isso, embora essa energia do dinheiro abra portas para que a gente possa circular com maior facilidade, principalmente porque nosso corpo físico está ancorado nesse planeta Terra que é matéria, né? Mas sem essa consciência, esse acoplamento equilibrado com o espírito, que é a energia real da vida, a gente pode estar num campo ilusório. Então essa é a mensagem para o dia de hoje. A gente tem mais alguma coisa para falar? Tem. Aquilo que eu tenho que aprender a fazer isso no começo. Se você está comigo aqui até agora, já deixou o seu like? Já compartilhou isso? Se você tem sentido nutrido, se faz sentido e tem pessoas no seu cotidiano, na sua rotina que comungam com essas ideias, né? Compartilha, porque isso me ajuda. Essa é a forma da gente fazer troca, né? Enquanto ser humana que sou, eu quero, né? Eu tenho o propósito de fazer com que essa voz chegue a outros lugares e eu preciso, né? Dessa colaboração. É um prazer trazer conhecimento, mas é importante também que haja troca, porque se eu entrego o conhecimento, mas eu sinto que eu não estou recebendo nada de volta, né? Esse reconhecimento de que o conhecimento vale a pena ser repassado para alguém, então é onde eu acabo fechando a minha boca e vou trabalhar exclusivamente o meu processo e vamos que vamos ver o que vai dar. Então, às vezes, né, um trabalhador da luz acaba não desempenhando todo o papel, porque é muito difícil trabalhar com as forças contrárias, sabe? E por mais que a gente esteja trabalhando a nossa iluminação, a gente também tem muitas energias nossas densas travando a gente. Tem muitas coisas a serem trabalhadas em todos nós, tanto, né, quem hoje está na posição de motivar, de trazer algum conhecimento, quanto aqueles que estão nesse momento recebendo o conhecimento, mas também estão passando. Todo mundo sempre está passando. A gente muda toda vez que a gente adquire um conhecimento novo,
né? Seja pro bem ou pro mal. Estamos sempre mudando. A ideia é sempre mudar pro positivo. Bom, a gente tá fechando essa onda encantada. Amanhã a gente vai abrir a onda encantada do Mago, segunda onda encantada da matriz do Tzolk'in. Então, a gente vem aí nessa jornada que vai falar sobre o encanto da vida, né, daquilo que a gente deu nascimento, a onda encantada do dragão se despedindo e deixando pra gente, né, essa reflexão, a que você tem nutrido, ao que você tem dado nascimento, e a próxima onda encantada trazendo pra gente, né, sobre estar receptivo aos encantos dessa vida, atento às energias variadas que existem, para que você saiba usar bem as ferramentas, porque o mago é aquele que tem todas as ferramentas ali na sua mesa de trabalho. O lance é saber fazer a magia, juntar os elementos da forma certa, né? Que a gente aprenda a juntar os elementos de uma forma certa. Eu sou Gi Rezende, assim, falei com muito amor em Lakesh, eu sou um outro você. Quem quiser uma leitura na própria energia, quem quiser desenvolver o autoconhecimento nos atendimentos terapêuticos e conhecer, fazer esse mergulho, né? Onde é que estão as energias que estão travadas para que a gente possa fazer os trabalhos de liberação, de compreensão, é só clicar aqui, ó, na descrição do vídeo tem a informação. Tem dia que eu coloco, tem dia que eu não coloco, né, gente? É muita tarefinha. Eu quero fazer tudo bonitinho. Eu fico tentando, mas tem dia que falha. Aí se você não achar nesse, acha no outro. Mas eu tô, né, sempre buscando criar o hábito de não deixar os buraquinhos das tarefas e tal. Mas enfim, vamos que vamos, porque é assim que a gente vai lapidando o processo. A gente tem que se parabenizar pelas nossas pequenas conquistas, ser paciente com o nosso desenvolvimento. Todos nós somos crianças cósmicas aqui, tá?